Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e eu quero te dar boas-vindas ao Prototipando. Esse é um espaço onde o nosso objetivo é fazer com que ideias se encontrem, pensamentos sejam prototipados, tudo em prol de um objetivo comum, que é a transformação de negócios e seres humanos. O Prototipando, ele é um podcast da Ensaio, que é uma empresa de transformação de negócios, e aqui a gente respira inovação, e a cada episódio a nossa missão é navegar e explorar as complexidades que existem nesse universo de transformação de negócios e experimentar caminhos possíveis em direção ao futuro dessas organizações. A nossa programação ela sempre funciona da seguinte forma: toda semana a gente compartilha um insight direto da nossa newsletter, e a cada 15 dias a gente traz uma pessoa especialista para mergulhar com a gente em discussões que desafiam o convencional. Hoje, a gente conversou com a Juliane Raffea. Ela é gerente de experiência e design do sistema de saúde do Hospital Albert Einstein. Ela também coordena o curso de inovação e transformação digital na saúde dentro da faculdade do hospital. Ela iniciou a carreira dela como arquiteta e como consultora, participando de planos diretores para estruturas de saúde, de estudos de viabilidade, para parcerias público-privadas de saúde. E ela também ocupou o cargo de gerente consultora de projetos de estratégia de inovação em saúde pela Accenture do Brasil. A nossa conversa, ela tomou um rumo muito interessante porque a Juliane, ela traçou um mapa de como que um processo de transformação acontece na prática. Então, não só da porta para fora, mas da porta para dentro, quais são as implicações, desafios e o que você pode esperar quando você conduzir esse processo ou ao conduzir esse processo dentro da sua empresa e quais são as possibilidades que existem de resolução desses desafios. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Juliane. 1, 2, 3, prototipando. Juliane, mais uma vez, obrigado por topar fazer parte aqui do Prototipando, desse movimento. Estou super animado para a gente trocar um pouco sobre inovação, saúde, enfim, tem um universo para a gente falar aqui. Muito legal, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. Show. Juliane, me conta uma história para a gente começar, enfim, dar os primeiros passos. Eu queria muito saber quando que você foi picada pelo bichinho do design de serviço, do design, como é que foi? Você tem uma experiência, uma história que foi quando você falou, nossa, isso aqui existe, isso aqui faz sentido para mim. Como é que foi isso? Curioso, né? Bom, eu não sei se você sabe, mas eu sou arquiteta de formação, né? Uhum. Então, de alguma forma, eu acho que eu sempre quis colocar o ser humano no centro dos meus projetos, né? Eu já comecei a carreira, assim, desde a época da faculdade, eu já desenhava hospitais, eu já olhava para... Então, o bichinho da saúde me picou antes do bichinho do design, tá? Legal. Mas quando a gente desenha um ambiente e tudo mais na arquitetura, a gente já parte do princípio enfim, da escala humana, né? Então a gente já põe o ser humano em tudo que a gente vai desenhar, no centro de tudo que a gente vai desenhar, né? Tudo tem uma proporção e uma ergonomia, enfim, tudo já é pensado colocando o ser humano no centro. E aí eu dei uma volta enorme, fui trabalhar com consultoria, fui olhar muito para a questão da saúde, até que eu encontrei um jeito de linkar essas duas coisas, a minha formação de olhar para o ser humano, de querer ajudar as pessoas, resolver problemas, com a questão da saúde. Então, eu fui indo muito para essa questão do design e da experiência na saúde. Uhum, uhum. Agora, se você me perguntar, foi quando eu trabalhava em consultoria mesmo e tive contato, na verdade, com uma área de dentro dessa consultoria que trabalhava com design. Entendi. Que aí você entrou nesse Foi, universo. foi isso mesmo. Legal, legal, legal. E aí, entrando no tema, Juliane, eu acho que bom, né, quando a gente olha para o segmento que hoje você atua, é, a gente fala sobre jornadas, né? E aí existem diversos atores, intervenientes nesse processo, né? Tem a jornada orientada pelo médico, pelo paciente, a jornada dos outros intervenientes que existem nesse meio campo. Como é que funciona essa integração? Assim, como é que diferentes desafios de diferentes pessoas se integram em soluções que são esse caminho do meio, né? Que conseguem resolver todos ou os problemas que estão em volta desse processo. Como é que funciona esse meio de campo?
Bom, Pedro, assim, quando a gente mapeia a jornada, é claro que é sobre uma perspectiva, né? Mas aqui, sempre que a gente pensa em soluções, sejam elas tecnológicas ou não, a gente pensa muito numa tríade, né? Então, a gente pensa, como é que eu vou entregar valor para o paciente e a família, enfim, né? Como que eu vou entregar valor para o médico, potencializando muitas vezes a prática médica, ou seja, liberando muitas vezes esse médico, entregando valor para ele, para liberá-lo de atividades que muitas vezes são administrativas, para olhar de fato para o cuidado daquele paciente ou daquela pessoa, e, e quando a gente fala do Einstein, a gente está falando bastante do colaborador, não do negócio em si, mas do colaborador. Então, é, na maioria das vezes, tá, tudo que a gente desenha aqui, onde eu trabalho hoje, a gente olha para essa tríade, a gente chama de tríade, né? Como é que eu vou Uhum, entregar valor, no mínimo, para esses três stakeholders? E aí, se a gente identificar mais algum, a gente aprofunda. uhum, Mas, no geral, é isso, né? Então, como é que, para o paciente, eu vou personalizar aquela experiência? Como é que eu vou tornar o serviço mais acessível? Como é que eu vou entregar um serviço mais empático? E para o médico, sempre a ideia é potencializar aí, o que a gente chama aqui, onde eu trabalho, né, no Einstein, de protagonismo, porque o médico, ele hoje aqui, ele é muito esse protagonista na nossa relação com o paciente. E aí eu acho uhum. interessante trazer um exemplo para você, se você me permite, assim, mas Claro. a gente tem, por exemplo, a solução, né, que é bem comum, mas de trazer resultados de exames nos aplicativos. A gente desenha aplicativo para o médico, a gente desenha um aplicativo para o paciente. Então, uma mesma solução a gente apresenta de formas diferentes para o que o paciente precisa consumir daquele mesmo resultado de exame e como o médico vai consumir aquela informação. Então, isso muda muito. Para o médico, hoje em dia, a gente tem desenvolvido, por exemplo, soluções que colocam uma linha do tempo para ele entender minimamente como é que aquele paciente veio parar de frente na mesa dele, né? E o paciente também, hoje em dia, o que a gente entende é que, putz, como é que eu consigo ajudar esse cara a contar a história de saúde dele? Porque a gente tem um sistema muito fragmentado. E, no Uhum, fim, quem precisa juntar esses caquinhos, né, do histórico de saúde acaba sendo o paciente. Então, para uma mesma solução, a gente vê diversos prismas, né, e acaba, por exemplo, para o paciente, eu tenho um termo que eu uso aqui, que é legalizando a informação, para o médico, eu preciso detalhar muito mais aquela informação. Então, tudo isso é parte de uma mesma solução, mas são valores diferentes que eu vou entregar, sempre colocando o ser humano, a pessoa no centro. uhum. E como é que vocês descobrem isso, Juliana? Eu achei muito interessante, você falou da legalização. Como é que você chegou nesse insight? Da onde que veio isso? Como é que funciona o processo de vocês para vocês chegarem nessas heurísticas, né, nessas grandes visões? Muita pesquisa, muita pesquisa em profundidade, por incrível que Uhum, pareça, a gente faz muito aqui, às vezes com temas específicos, mas a gente começou lá atrás, olhando primeiro, mapeando primeiro a jornada da medicina diagnóstica, e depois a jornada do paciente internado, porque você percebe que, eu vou falar de maneira geral, tá, gente, mas uhum, quando eu estou vindo fazer um exame e eu sou uma paciente que está em busca de algum diagnóstico, é diferente, é muito diferente do valor que eu gero para alguém que está internado. Eu estou muito mais vulnerável, né? Então, a gente primeiro mapeou uma cadeia inteira né, para o paciente e para o médico, da medicina diagnóstica e ambulatorial. Ambulatorial, quando a gente fala de consultas. Então, para o paciente externo, vamos falar assim, e depois de um ano quase, depois de entender muito bem aquela primeira jornada que eu tinha mapeado, entender muito bem como que eu ia redesenhar aquele serviço todo, partindo da ideia da transformação digital, né? É que eu uhum, fui olhar para os pacientes internados também e para o médico da internação, que é muito diferente da relação que o médico tem com a medicina diagnóstica,
E a gente começou, não vou te contar toda a história da minha área aqui, mas vou resumir, a gente começou a crescer esse olhar e partir, então, de entender quais são as maiores dores, quais são as oportunidades, as iniciativas que eu tenho em cada momento de interação desses pacientes com a gente e como que eu entrego valor para ele, né? Então, hoje eu conheço muito mais o meu paciente, eu tenho uma visão tanto macro, né, de coletar dados ao longo dessa jornada, quanto micro a nível indivíduo, né? Então, eu consigo fazer esse zoom out, zoom in, dependendo da informação que eu estou buscando. Mas a gente faz muita pesquisa qualitativa e muita pesquisa quantitativa, a gente faz paciente oculto, a gente está o tempo todo atrás de informação, né? A gente tem iniciativas de voz do cliente, a gente tem se estruturado cada vez mais, temos um conselho consultivo de pacientes, temos um conselho consultivo de médicos focado nas soluções que a gente traz. Então, tudo isso foi cultura que a gente foi produzindo aqui dentro, interna, porque, gente, e é muito maluco, né? Quando eu entrei aqui, a gente tinha a área de TI totalmente apartada da área de negócio, totalmente, eram dois mundos diferentes. E a gente começou a fazer muito essa conexão, né, gente? Peraí, deixa eu tentar traduzir aqui a estratégia para TI. E aí, um ponto que eu sempre batalhei muito aqui dentro é assim, a gente nós, né, enquanto negócio, a gente entrega cuidado. E a tecnologia está aqui para ser uma ferramenta. A gente não está aqui para entregar tecnologia por si só, né? Parece muito óbvio, gente, mas no dia a dia não é tão óbvio, né? Então, o tempo todo eu tinha que falar, TI, cara, demais que você está desenvolvendo isso aqui, mas eu preciso perguntar para o meu usuário se ele precisa disso, porque senão não tem porquê, entendeu? Não é pela tecnologia, é pelo cuidado. Estou entregando, a minha entrega final é cuidado, é assistência, né? Então, isso a gente nunca pode perder de vista. Mas assim, muito indicador e muita pesquisa. Basicamente, a resposta é essa. É interessante, Gilene, que você, assim, dá para perceber que existe um nível, e inclusive pelas entregas que hoje vocês fazem, né, o nível de maturidade ele é muito alto, né? E aí eu queria perguntar como é que foi o início disso, né? Porque quando você chegou e falou assim, TI, vamos ficar menos isolado, né? Área de negócio, vamos cuidar um pouco, vamos utilizar a TI para a gente unir esses dois lados. Quais foram os desafios que começaram a aparecer e como é que você lidou com esses desafios? Se você puder me falar um ou dois que assim foram os mais tipo, nossa, isso aqui vai ser difícil de fazer isso se integrar, mas hoje olhando para trás você fala assim, não, beleza, conseguimos chegar nessa visão, nessa cultura, né? Olha, eu vou te falar, eu acho que a gente evoluiu muito, mas a gente ainda não chegou lá, tá? Só para dar eu não Alinhamento de acho. expectativa. Mas ok, né? Vou Legal. te contar um pouquinho como que foi. Na verdade, assim, eu cheguei aqui, era tudo mato, em 2020. Não existia uma área de design, não existia uma diretoria de experiência. Hoje em dia, a gente tem uma diretoria de experiência em saúde. E a gente fala em saúde porque a gente não está falando só do paciente. Quando eu cheguei, era só do paciente, tá? Hoje em dia, a gente está falando em saúde, e não é à toa, é porque eu olho para o colaborador, eu olho para o médico, eu olho para o paciente, eu falo que eu olho para qualquer coisa que respire e ande aqui dentro. De fato, a gente tem esse cuidado, né? E então a gente olhava para um pedacinho e a gente começou com poucas iniciativas. A gente começou olhando, a gente tinha um roadmap daquele mapeamento que a gente tinha feito inicial, e a gente começou a criar squads, mas assim, gente, a gente trabalhava num pedacinho da operação. Isso é uma coisa bem curiosa, tá, Pedro? Eu até estava lendo, acho que ontem, um artigo que fala sobre o impacto do design nos sistemas de saúde, no sistema de saúde americano, né? E aí eu vi que alguns players que são super importantes na saúde, Kaiser Permanente, Mayo Clinic, enfim, eles usam o design desde 2003, 2004.
eu vim aqui falar de design em 2020, né? Eu vim fincar aqui uma bandeirinha e falar, aqui é a área de design, né? Então, a gente já começou muito atrás. E no primeiro momento, nem eu sabia muito bem como me encaixar num sistema que é, assim, totalmente... não tinha nem os cargos que eu precisava aqui dentro, sabe? Assim, era realmente manual. E a gente começou, então, a fazer essas conexões e começou a criar squads muito pequenininhos. A gente tinha, no começo, 6 iniciativas que eram para impactar aquela jornada inicial da medicina diagnóstica. Então, a gente pensou, no mínimo, eu preciso fazer acontecer de uma pessoa conseguir marcar um exame, se preparar para o exame, vir aqui fazer a admissão dele, coletar o exame, sair daqui, pegar seu carro, enfim, ou não, ou seu meio de transporte, ir para casa e pegar esse resultado de exame, é o mínimo. O resto vai ser diferenciação, vai ser, né, mas o mínimo eu preciso conseguir. Então, a gente começou muito pequeno e foi, assim, disruptando, porque era muito cilado. Então, a gente, de fato, começou a trazer toda a área de imagem, de laboratório. A hora que, assim, cada primeira reunião que eu tinha, eu falava, nossa, não vai rolar. Então, as pessoas nem entendem o que eu estou falando, as pessoas não conseguem nem alcançar onde eu quero chegar. Era muito difícil, porque, assim, no discurso, elas falavam, não, tá ótimo, eu quero participar, me chama, eu vou, eu estou dentro. Mas quando você falava, cara, não olha para o processo, não olha nada que não seja a entrega que você está fazendo para o usuário, a pessoa bugava. Bugava, ela falava, mas eu achei, aqui a gente é super humanizado, aqui a gente foca no, né, o cuidado é centrado na pessoa, então, mas não é focado na qualidade, na segurança, então você vai perguntar 7 vezes para a pessoa o nome dela, vai perguntar 8 vezes o peso, sendo que ela só andou daqui para lá, e o peso dela provavelmente não mudou, né? A altura também não muda, porque ela é um adulto, a experiência dela não está incrivelmente boa, mas você acha que está arrasando. Então, tudo isso foram paradigmas que a gente foi rompendo um a um. E hoje a Que gente tem um interessante. time que já trabalha, assim, enfim, em várias squads. E assim, gente, a gente saiu de uma coisa que era uma pessoinha, 2 pessoinhas, que era eu e mais uma designer, e hoje a gente está dentro do que a gente chama do sistema de saúde inteiro do Einstein. Então, a gente olha o cuidado privado, né, são as unidades avançadas, o hospital que todo mundo conhece, mas a gente também olha para o cuidado público, que a gente tem mais de 30 unidades, que a gente olha para o cuidado público, a gente olha para a oncologia, então a gente expandiu, porque as pessoas foram vendo valor no que a gente fazia, e foram acreditando na metodologia do design. E a gente tem grandes multiplicadores hoje aqui, então... E, Juliana, eu vejo que nessa jornada tem um processo de se fazer compreendido, né? Porque eu entendo que que a expansão de qualquer iniciativa de design, né, é necessário demonstrar o impacto que isso está tendo. E para uma pessoa você fala de um jeito e para outra pessoa você fala de outro, né? Para conseguir encaixar no ouvido, principalmente daquela pessoa que vai falar assim, beleza, então vamos expandir o investimento que a gente tem nessa iniciativa. Como é que é como é que foi esse processo de parametrização dessa informação? Ou, pelo menos, isso faz sentido para você? Você acha que foi para um outro caminho? Enfim, queria te entender um pouco. Olha, Pedro, eu acho que esse é um dos meus grandes desafios aqui. Se você me perguntar, Ju, o que você sofre hoje? Eu sofro para mostrar resultado. Por quê? Porque não adianta eu só falar, ai, o NPS subiu. Claro. Tipo, isso não, né? E o que quer dizer, Uhum. né? Tudo bem, eu posso aqui, Pedro, ficar falando, não, mas eu estreitei nosso vínculo, não, eu criei um relacionamento com aquela pessoa, nossa, a nossa marca é a primeira marca quando a pessoa pensa em saúde. Eu posso falar tudo de mais lindo, mas no fim, assim, tá, mas isso quer dizer o quê? Você diminuiu quanto o tempo de espera da pessoa? Você, né? Quais são os resultados aqui? Eu tenho a sorte de trabalhar
numa instituição que é filantrópica, e a gente não olha tanto para a questão de resultados, vamos dizer, claro, tem que ser sustentável o negócio, não é também que, mas a gente não olha só para isso, né? A gente consegue olhar para outras coisas, a gente tem o luxo de poder olhar para outras coisas. Mas, no fim do dia, eu preciso falar a língua do C-Level, eu preciso dizer para ele, bom, isso aqui impactou de tal forma na sua operação. E quando eu estava te falando, enfim, da questão do relatório que eu li, do artigo que eu li, era para dizer justamente isso, que eles veem uma grande diferença de quando o design, a área de design está dentro da operação. Não adianta a área de design, né, segundo esse relatório, depois até compartilho, não adianta a área de design estar isolada numa estrutura de inovação separada do que é a operação. Porque só estando dentro da operação que a gente consegue, de fato, romper os silos e trazer essa nova visão mais sistêmica, né? Tudo que o design entrega aí para a gente, de realmente romper. Eu falo aqui que a gente trabalha como tubos e conexões. Meu time morre de rir, mas é porque é muito isso, assim. É só dessa forma que a gente consegue realmente impactar, mudar comportamento, romper silos e realmente trazer mudanças. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu ainda estou muito no desafio de conseguir demonstrar os meus ganhos, né, de que forma que eu, de fato, estou impactando o sistema, mas no não tangível, eu acho que isso está muito claro. O meu grande desafio é no tangível, sabe? E se você tiver uma forma mágica de fazer isso, pode me contar. Se algum dos seus convidados souber, eu estou aberta. Mágica vai ser difícil, mas sem dúvida tem caminhos. Ju, uma coisa que você trouxe que eu achei muito legal que ele expandisse com você é sobre o conceito de saúde, né? De que saúde não está ligado só ao tratamento de doenças. Como é que foi a adaptação para essa nova realidade e o que você vê que a gente pode esperar pela frente? Esse papo eu adoro. Acho que tem algumas coisas, né? Primeiro, eu concordo com você, até não muito tempo atrás, a gente olhava muito a saúde como a ausência da doença, vamos dizer assim, né? Hoje a gente já entende que a saúde ela é muito mais ampla do que isso, a gente está falando de bem-estar físico, mental, socioeconômico, abrange tudo, né? E, não curiosamente, até pouco tempo atrás, a gente também olhava o corpo humano, né? Você procurava um médico totalmente especialista, ele olha a retina do olho, tipo uma partícula minúscula, um órgão, né? Era super, ainda temos super especialidades, mas o que a gente tem visto cada vez mais é um olhar holístico e uma visão muito mais integral da pessoa, né? E a gente vem caminhando para isso. Então, antes, talvez, a gente ficasse focado, e a gente chama aqui como cuidado episódico, né? Então, eu olhava para a pessoa enquanto ela estava aqui usando o meu serviço, enquanto ela estava basicamente fazendo um exame, eu falo, o uso do serviço, deitado na minha cama, enquanto a pessoa estava aqui, eu olhava para ele, e embora, esquecia que ele existia. Hoje não, hoje a gente consegue olhar para a prevenção, a gente consegue olhar para momentos dessa jornada que antes não eram muito explorados, né? Então, eu consigo criar uma relação, informar aquela pessoa, munir ela, educá-la, trazendo muito mais conhecimento e trazendo ela para perto do que eu acredito de informação que seja válida, porque tem isso também, neste mundo cheio de informação, a gente pode se perder, né? Então, a gente entende hoje que nós estamos aqui como validadores do que seria uma boa qualidade de informação relacionada à saúde. E a gente realmente tem criado muitos produtos, porque apesar de ser saúde, a gente chama de serviço e produto,
Uhum. focando nessa visão integral, né? Então, os nossos serviços hoje, eles vêm muito mais com essa visão da prevenção, e de explorar momentos para além da doença, né? Então, quando a pessoa sai daqui, não é tchau, até a próxima, a gente acompanha o Uhum. depois de uma internação, a gente acompanha, enfim, a gente está muito mais próximo da pessoa, porque a gente fala assim, uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela vai estar num hospital ou num médico, efetivamente, dentro de um consultório ou ou de um hospital, sei lá, 5, 10% da vida dela inteira. Mas pensa toda a oportunidade que a gente está perdendo de cuidado, de autocuidado, no tempo que ela não está aqui com a gente. Então, a É. gente tem criado muito essa relação para fora do sistema de saúde, né? E impactado na vida das pessoas, de fato. Né? Então, como ela cuida dela, como ela se previne, o que é de fato ter saúde, né? E aí o design ajuda muito a romper esses paradigmas também, para fora do sistema de saúde. Total, você tirou a palavra da minha boca, assim, é uma mudança de paradigma, né, Ju, assim, Sim, da porta para fora e da porta para dentro, né, se sim, dá para falar que tem essa porta, né. sim. Como é que você lida com esses desafios? Porque eu imagino que da porta para dentro tem N agentes que você tem que mobilizar, né, pessoas enfim, até parceiros do próprio hospital, que, enfim, precisam dialogar com esse tipo de ação. Que tipo de desafio aparece para você, Ju, quando você lida ou traz essa visão mais sistêmica? Tem muita resistência, né, ainda. Uhum, Principalmente, olha, eu tenho casos assim, mas principalmente quando a gente fala, por exemplo, eu estou aqui como hospital e quero criar algumas coisas e eu não consigo alavancar algumas iniciativas, por exemplo, com as operadoras de saúde, uhum, né? Apesar de estar todo mundo querendo prevenir, nossos incentivos, nossos momentos são diferentes. Então, muitas vezes, a gente encontra resistências, né? A gente estava criando, dando, nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, pensando em formas dos pacientes de menor complexidade não precisarem ficar internados aqui dentro do hospital, porque, querendo ou não, estou ocupando um leito muitas vezes para algo que eu poderia estar uhum, acompanhando, monitorando, né, mas a pessoa na comodidade da residência dela, enfim. E aí, como é que a operadora vai me pagar isso? Ela não quer, mesmo sabendo que é melhor para o paciente, que é mais barato para ela, mas eu não tenho como. Então, assim, eu consigo oferecer isso para um paciente particular, mas eu não consigo oferecer isso para uma operadora. Então, é uhum. esse tipo de resistência que a gente encontra, sabe? Sim, 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 sim. Porque aí os interesses divergem, né? E aí falta o campo para que eles se encontrem, né? Sim, e falta, enfim, a regulamentação também para esse Claro. serviço. A telemedicina é um exemplo. No começo, quando a gente, pré-pandemia, era difícil você entender como você vai remunerar o médico que está atendendo pela telemedicina, porque não era regulamentado, e o médico Uhum, falava, eu não vou aderir, porque se eu aderir, eu vou gastar uma hora atendendo aquele paciente e não vou receber por isso, porque a operadora não me paga por isso. Né? uhum, Então, a gente teve que encontrar formas, romper paradigmas, sair totalmente, né? E o Einstein bancou isso, por exemplo. Ele falou, tudo bem, vamos mesmo assim, o sistema agora é o que a gente tem para fazer, não tem outra opção. Na pandemia era, vamos, depois a gente vê. uhum, Então, se arriscando muitas vezes, né? É claro. acreditando que vai mudar comportamento, vai forçar a regulamentação. Uhum, uhum. A gente vê que nesse processo a transformação ela não é algo pontual, né? Não é uma coisa que a gente faz uma vez e aí depois talvez volte, talvez pense uma nova onda, né? E aí eu queria muito saber a tua visão, assim, de como é que a gente se mantém com uma identidade inovadora, de uma empresa que consegue fazer isso através das pessoas, né? Como é que isso acontece? Olha,
eu acho que é com esse aval de cima. Acho que é só dessa forma. É com o apoio da liderança. Então, assim, a gente aqui existe esse mindset e essa abertura para propor a inovação o tempo todo. E a inovação ela pode vir. A gente tem, por exemplo, nos conselhos consultivos, a gente tem muitas ideias que vieram de lá. A gente tem, dentro da inovação, né, a gente tem todo um laboratório de inovação, tudo mais, também a gente trabalha em parceria. Então, a gente está muito aberto a isso, e aí não estou falando da minha área, da minha diretoria, eu estou falando enquanto instituição, né? Então, existe aí uma liderança que banca isso, que fala, não, a gente vai fazer, a gente vai insistir, por exemplo, na telemedicina, a gente vai bancar até alguém criar aí uma forma de liberar, de da Anvisa topar, enfim. Então, acho que é isso, assim, acho que é um mindset. Aqui, a gente tem algumas premissas, tá? Que nem eu estava falando, da tecnologia como meio, a gente fomenta um ambiente inovador, mas sempre com esse foco de humanizar. Então, a gente não é só high-tech, né? A gente tem que ser o tal do high-touch, que a gente fala, né? Então, eu não vou criar a tecnologia pela tecnologia, eu vou sempre pensar o que eu vou entregar de valor para o paciente, para o médico, para o colaborador, né? Então, é isso, eu acho que esse apoio que realmente a gente sente da liderança. Porque naturalmente o processo de inovação ele é um processo, né, de ideação, teste, depois melhora, incremento, e Total. precisa ter uma força que vai levando a gente em Sim. direção para o caminho, né, que a gente quer. Sim, eu chamo de ciclo virtuoso. A gente vai testando, vai trazendo, né, os resultados e vai medindo e vai falando, não, vamos mais um pouquinho, né? Então, é isso, eu acho que é o tal do ciclo virtuoso. Boa, perfeito. Juliane, para a gente começar a ir para o fechamento do nosso papo, eu queria ter uma visão de futuro de você. Assim, quais são os próximos passos que você vê para a medicina diagnóstica? Olha, eu acho que tem duas coisas que estão acontecendo e que, quando elas se juntarem, vão potencializar muito tanto a questão do diagnóstico como do tratamento. Uma, acho que está todo mundo falando, que é a inteligência artificial, né? Então, a gente tem antecipado diagnósticos, a gente tem usado muito da inteligência artificial para análises e para prevenção e para diagnósticos, mas, por outro lado, a gente tem toda a questão da medicina de precisão, que são estudos que a gente faz de genomas, genéticos, e que trazem uma personalização do cuidado, né? Então, por um lado, eu vou conseguir identificar muito mais cedo as doenças, e, por outro, eu vou conseguir cuidar de uma forma muito personalizada, e tudo isso, quando potencializado, vai realmente, acho que já vem, né? A gente já consegue ver alguns tratamentos oncológicos, que você já não vê tanto efeito colateral, porque a pessoa consegue trabalhar com imunoterapia, com algumas terapias que são específicas para ela, né? Então, quando você aliar essas duas coisas, realmente, e não é um futuro distante, tá? Eu acho que já está acontecendo. Aqui a gente tem a medicina de precisão, a gente tem usado, sim, inteligência artificial para detectar vários tipos de câncer, enfim, vários tipos de doença. Então, realmente, isso vai trazer muito, muito ganho. E a resposta dessas iniciativas com o IA, principalmente, tem sido positiva, já, assim, isso tem trazido resultado. A nível assistencial, muitíssimo, muitíssimo. Fantástico. A gente consegue, sei lá, porque, gente, eu não sou médica, tá? Mas eu acho que eu sou, mas eu não sou. Eu gosto quando me chamam de doutora aqui, mas eu não sou, tá? Todo mundo já tira sarro de mim, porque às vezes eu ganho um brinde que vem para médico, às vezes eu sinto É mesmo? doutora, eu falo, ai, adoro, me chama mesmo, adoro.
mas eu não sou. A gente consegue, a gente tem algumas iniciativas, inclusive que a gente usa para o cuidado público, para detectar pintas, para câncer de pele, câncer de mama. Então, assim, a gente realmente vem usando em larga escala e os resultados são, sim, muito positivos. Olha só que interessante. Eu pergunto isso porque recentemente eu estava lendo um artigo da Sequoia, né, um fundo de investimento, e um artigo que chama, se não me engano, é The 6 Billion Question, né, se vale a pena ou não pela quantidade de investimento necessário. E, obviamente, né, existe uma generalização, né, acho que, claro que a gente tem que olhar individualmente cada setor, cada caso, cada modelo de aplicação, mas a dúvida que eles colocavam era exatamente essa, assim, a gente consegue ver o retorno, a gente consegue sentir um cheiro de que faz sentido o investimento massivo nessas Você está ações? falando a nível de investimento, que assim, a minha resposta tinha sido a nível de cuidado, de, Uhum, né? Agora, a nível de investimento, assim, eu vou ser sincera, a gente tem uma área de Big Data, de muito grande e há muito tempo aqui. Então, a gente não começou a investir hoje nesses dados, em tudo isso, né? A gente vem uhum, investindo há muito tempo. Quando eu entrei aqui, já existia uma área gigantesca de Big Data, não é uhum, uma novidade. Então, eu acho assim, isso de alguma forma vem se diluindo e eu te respondo sabe? que aqui tem valido muito a pena, só cresce, né? Fantástico. E essa mesma área que faz essas iniciativas, que também está muito mais próximo hoje em dia das áreas de negócio, de inteligência artificial. E essa é uma das chaves, né, Ju? É você conseguir conectar essas coisas para que, de É, fato, assim, consiga tocar no ponto certo do negócio, né? sim, sim. Eu acho que se não tivesse. Cara, e eu vou falar, essa integração, essa é um dos maiores desafios também hoje em dia aqui. Assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer muito de romper silos e integrar, ainda é o que eu falei, ainda estamos longe do que seria meu sonho, sabe? Uhum, Eu falei até, eu tenho um sonho que é criar uma jornada viva, onde eu possa alimentar de indicadores que sejam de experiência, operacionais, sabe, financeiros, que eu possa ver tudo numa jornada única e em tempo real. Estou aqui viajando com uma torre de experiência, enfim, mas eu estou muito longe disso na vida real. Eu estou aqui catando os dados para conseguir minimamente ter uma noção de um funil, sabe? uhum. Então, eu estou longe ainda do que a gente quer fazer, mas eu tenho muita fé. Não, e são os sonhos que guiam a gente. Mas é engraçado, né? Por uma questão de perspectiva, né, Ju? Porque na minha perspectiva, e conversando com outras pessoas, eu já vejo vocês com um nível de maturidade muito grande, né? Mas eu queria explorar o seu sonho, porque eu acho que os sonhos, eles são importantes, eles guiam a gente para um futuro esperançoso, assim. Me fala um pouco mais desse sonho, Ju. O que tem nele? Essa torre de experiência, o que tem nela? Então, eu posso te contar tudo. Tem os momentos de interação, né? Então, Uhum, a gente tem o que a gente chama de arquitetura de serviço para todas as nossas verticais aqui dentro. Então, eu tenho para o paciente que a gente chama desse produto mais premium, eu tenho do público, eu tenho do colaborador, eu tenho do médico, uma que a gente chama de taxonomia ou arquitetura de uhum, serviço, onde eu tenho cada momento, né, de interação, os canais, e aí lá eu tenho, isso eu já tenho, né, o que é a experiência que eu estou entregando hoje, né, a jornada que eu entrego hoje, e a jornada que eu gostaria de estar entregando. Então, eu já consigo ver um gap ali, uhum. às vezes maior, às vezes menor, mas sempre tem oportunidades, né? E eu Sim. consigo ver, então, onde que está doendo mais ou menos para o meu usuário. Mas Uhum. eu queria ver como isso se reflete no fim do dia na minha operação. Então, putz, como é que, o que sei lá, eu abri mais agendamentos no meu check-up, isso diminuiu muito o meu NPS. Eu não quero que alguém bata na minha porta aqui e fale, Ju, por favor, me ajuda a arrumar esse negócio, a melhorar. Não, eu queria ter um painel
apitassem para mim e falassem, cara, isso aqui, ó, tá dando errado, os pacientes estão reclamando, não tá funcionando, tá ruim para o médico, tá ruim para o negócio, tá ruim para todo mundo. Então, a ideia era conseguir ver em tempo real aonde que eu preciso focar, porque isso é um outro desafio, tá, Pedro? Que é priorizar. Priorizar, gente, socorro. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo Claro, não faz nada, né? sem dúvida. Então, eu queria ter um lugar que eu olhasse e falasse, não, aqui é o lugar agora onde eu preciso olhar e eu preciso agir rápido nesse lugar, né? Uhum. Então, esse é meu sonho. Meu sonho é ficar assim num painel olhando como tudo está acontecendo na vida real. Legal, legal. Eu pergunto isso porque eu acho que isso demonstra um campo de visão de possibilidade futura, né, Juca? Eu acho que é uma das coisas Mas tem gente essenciais, que né? eu acho que, ou eu estou iludida, mas eu acho que tem gente que já está mais ou menos fazendo isso, que a gente aqui dentro apelidou de jornada viva, tá? Uhum. Mas porque eu acho que um dos nossos problemas é que nós somos muito grandes. Quando você é menor, Você né? consegue ser mais ágil, né? Só fazendo exame, quem é só medicina diagnóstica, Claro, consegue fazer coisas que eu aqui, tão gigantesca, com tanta diversidade de serviços, produtos, para tantos públicos, não sei o quê, talvez não consiga, porque é isso, eu tenho que dividir as minhas forças nesses diversos, claro. produtos. Claro, você tem uma ponta gigantesca, né? Você tem um leque, né, gigantesco. Exatamente. Muito bom, muito bom. Olha, muito bom, Ju. Eu tenho uma última pergunta que eu quero te fazer, uma pergunta surpresa que eu não coloquei no, na pauta, mas é fácil de responder. Ela é fácil. Na Estou verdade, é uma pergunta. suando. É uma pergunta que eu gosto de ressoar de um entrevistador que, para mim, foi um dos melhores entrevistadores que eu já vi atuar na minha vida, que é a seguinte, Juliane: o que que é a vida? E eu acho que é uma oportunidade de fazer diferença. Acho que é isso. Sei lá, para mim é isso, fazer diferença. É uma oportunidade. Não sei nem de onde veio essa resposta, mas eu Muito acredito que bom, seja isso. muito bom, muito Boa essa bom. pergunta, agora eu vou ficar pensando nisso o resto do meu dia. Obrigada, Pedro. É exatamente esse o propósito, exatamente esse o propósito. Ju, queria te agradecer demais pela conversa, passou super rápido aqui, eu tinha mais um monte de perguntas que eu queria te fazer, porque eu fui ficando super Vamos curioso marcar um sobre a tua café. visão. Sem dúvida, isso vai acontecer. Para quem quer te conhecer, saber um pouco mais do seu trabalho, enfim, saber um pouco mais de como que até acessar os conteúdos que você, enfim, produz, eventos que você normalmente está junto. Como é que as pessoas te acham, Ju? Dá o caminho das pedras. Acho que LinkedIn é um bom Legal. caminho. Acabo trocando bastante pelo LinkedIn. Acho que eu estou lá como Ju Ráfia, ou Juliane Ráfia. Meu e-mail. Meu nome é difícil, né? Então eu vou soletrar. Essa é a minha Boa. vida, desde sempre. Eu soletro o nome e o sobrenome. Então vamos lá. É Julianny, e aí continua o sobrenome, Rafia, Rafea, @gmail.com. Acho que também é um jeito legal de falar comigo. Perfeito. Show. Ju, mais uma vez, obrigado. Obrigado demais por fazer parte do Prototipando. E com Prazer certeza a gente se enorme. vê em breve. Tá bom, combinado. Obrigada, viu? É isso, pessoal. Esse foi o episódio com a Juliane. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pelo tema, eu recomendo muito o episódio com a Natália Nunes, sobre os novos papéis da inovação na saúde. A Natália, ela explorou muitos dos temas que a Juliane ela trouxe aqui também, com uma outra perspectiva, com uma outra ótica, que eu acho muito complementar. Acho que os dois episódios eles conversam a todo momento. Então, deixo essa recomendação. E eu quero lembrar vocês de que a gente tem conteúdo novo toda terça-feira com a nossa newsletter e a cada 2 semanas a gente traz entrevistas que são imperdíveis aqui no Prototipando. Se você quiser fazer parte desse movimento, se você tiver alguma sugestão de entrevistado ou tema,
envie um e-mail para contato@ensaio.cc com o assunto prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.